algo muito especial, mas falar da minha mãe é algo mais especial ainda. A minha mãe me ensinou muitas coisas, algumas assim com a missão mesmo de ensinar, sabe? De ser educadora, de ser mãe de verdade. Mas as coisas que mais me impactaram do que ela me ensinou foi sem a intenção de ensinar, foi com o exemplo dela. E eu queria dividir algumas coisas com vocês. Por exemplo, a minha mãe me ensinou a dividir. Eu sou de uma família de 4 filhos, somos em 4 irmãos. Então minha mãe sempre ensinou a importância de dividir as coisas, os brinquedos, a comida, o tempo, e não apenas isso, mas as coisas boas, os momentos bons, que eram importantes de serem divididos com as pessoas que a gente ama, com a nossa família. E compartilhar tudo aquilo que faz a gente sorrir, tudo aquilo que enche a gente de vida, isso deveria ser dividido, deveria ser compartilhado com as pessoas que a gente ama. Minha mãe também me ensinou, e de um jeito muito doce, que família é o bem mais importante que a gente tem. Para minha mãe era sempre muito importante que todo mundo estivesse junto, que a gente criasse momentos para se alimentar juntos, para passear juntos, para ficar juntos, sabe, o tempo todo. Minha mãe sempre deixava isso bem claro pra gente, que existia um mundo de pessoas lá fora, mas que Deus entregou para cada pessoa um mundo pequeno, que ele deveria cuidar com todo amor, e esse mundo era a família. Minha mãe pegava algo grande, um exemplo grande como o mundo, para demonstrar que o mundo dentro de casa era o mais importante de todos e que esse mundo não deveria se perder. Uma das coisas mais incríveis que com certeza minha mãe me ensinou foi que limitação é aquilo que a gente impõe sobre nós. Aquilo que a gente acredita que somos limitados, e não aquilo que as pessoas dizem que a gente não é capaz, ou que um diagnóstico médico prova que você não pode fazer, sabe? Ela me ensinou isso através de algo muito, assim, doloroso, que aconteceu durante a minha infância e me acompanhou, assim, desde pequena. Quando eu nasci, a minha mãe teve alguns problemas no parto, e eu nasci com cordão umbilical enrolado no pescoço e eu tive falta de oxigênio, e o médico sempre deixou muito claro que eu teria algumas sequelas, alguns problemas com o decorrer do tempo, mas que só o tempo mostraria. E aos 7 anos de idade eu tive uma crise convulsiva, e aí foi diagnosticado que eu tinha epilepsia. Então, quando criança, eu tinha muitas crises convulsivas, eu fiz tratamento, hoje, graças a Deus, eu não tenho problemas, eu me mantenho numa boa, não tenho mais crises, eu lido super bem com isso, como uma pessoa normal, como se não tivesse nada, graças a Deus. Mas quando eu era criança era muito difícil para mim, porque eu convulsionava a qualquer momento, eu não tinha controle sobre a minha doença, demorou para que eu me estabilizasse com um tratamento médico. As pessoas viam isso com muito preconceito na década de 80, as crianças tinham medo de brincar comigo, os próprios médicos me diziam que eu não teria muita habilidade motora, que eu não me desenvolveria em artes, eu teria dificuldades para estudar, que eu seria uma pessoa assim com limitações mesmo. E a minha mãe nunca disse isso pra mim, ela nunca viu nisso um problema, ela sempre me dizia que eu era capaz. Eu quis estudar música, eu quis me dedicar à música e ela me incentivou e de fato eu fiz. Eu tinha às vezes dificuldade para estudar, mas ela me mostrava a importância disso e que eu era inteligente e sempre me dizia que eu era capaz, e eu nunca repeti um ano escolar, eu sempre me dediquei e realmente sempre gostei de estudar. Entre tantas outras coisas que agora eu não consigo mencionar, e o vídeo seria longo se eu falasse sobre isso, mas a minha mãe sempre me dizia de que eu só não seria capaz de fazer alguma coisa se eu dissesse pra mim mesma que eu não era capaz. Agora, as pessoas dizerem que eu não era capaz, isso não tinha nenhuma importância. Importava que eu, sim, acreditasse em mim. E isso foi uma das coisas que eu levei pra minha vida toda e que com certeza me ajudou em muitas áreas da minha vida. Minha mãe é a maior responsável por ter me ensinado que é importante a gente ter fé. Fé em Deus e fé na gente mesmo, sabe? A minha mãe é uma pessoa muito de oração, é uma pessoa que tudo que ela tem, ela dedica pra Deus, ela agradece a Deus, e ela passou isso pra gente em casa, independente de religião. Ela sempre viu essa importância de ser grato com a vida, com Deus, com tudo que Ele nos dá, e principalmente de ser confiante em si mesmo. Antes de ter fé em qualquer coisa, em qualquer força superior, se você quiser chamar assim, em Deus propriamente dito, em qualquer coisa, antes de ter fé em qualquer coisa, nós precisamos ter fé em nós. Fé de que realmente podemos fazer algo, fé de que realmente somos capazes, de que somos boas pessoas, de que podemos conseguir
com a ajuda de Deus ou daquilo que acreditamos, mas fé na gente, sabe? De ter aquele que não tem fé em si mesmo, não levanta para trabalhar, para ganhar o pão, sabe, se jogar nos seus objetivos. Isso ela me ensinou desde sempre. Fé em Deus, fé na vida, fé em você mesmo. A minha mãe sempre viu no ato de cozinhar uma demonstração de amor, uma declaração de amor propriamente dita, sabe? Ela sempre ia para a cozinha e ela imaginava o prato que meu irmão gostava, que as minhas irmãs gostavam, que eu gostava, e ela fazia para cada um com maior amor, com maior carinho. Até hoje, quando ela quer te agradar, ela vai para a cozinha preparar algo e fala: "Ô filha, eu fiz para você, eu fiz pensando em você". Então, ela sempre via na cozinha não só: "Ai, fulano tá com fome, eu preciso ir lá cozinhar". Não, quando ela queria demonstrar amor, quando ela queria fazer um carinho, um gesto de amor, ela ia pra cozinha. E é o que eu tento passar hoje, sabe, no meu casamento, com a minha família, porque eu nunca fui, diferente da minha mãe, eu construí uma habilidade de cozinhar. Minha mãe sempre gostou de cozinhar e sempre soube cozinhar muito bem. Eu não, eu fui me dedicar a aprender e no começo eu não gostava muito. Mas eu tento colocar isso em prática hoje em casa, sabe? Quando eu quero agradar os meus amigos que vêm em casa, eu quero cozinhar para eles, para o meu marido e demonstrar amor no que eu faço. Eu acho que a cozinha realmente tem esse lance, essa coisa de você colocar a mão em algo que vai deixar uma pessoa satisfeita, não apenas no estômago, mas no coração. Minha mãe teve um jeito muito sutil, assim, e muito lindo de me ensinar que nem sempre a gente pode acompanhar as pessoas nos sonhos que elas têm, mas incentivá-las a realizar esses sonhos é uma maneira de acompanhar, de viver com elas isso, sabe? Quando eu disse pra minha mãe que eu viria pro Chile, que eu viria morar e eu ia tentar a minha vida aqui, claro que ela ficou triste. Ela chorou várias vezes, ela ainda chora de saudade, eu ainda choro de saudade, mas a minha mãe me incentivou desde o primeiro dia. Ela sempre falava: "Filha, eu criei você para você ser feliz e para você ter o melhor nessa vida. E se você acha que o melhor para você está em outro lugar, ainda que seja longe de mim, eu vou te ajudar a chegar nesse lugar". E até hoje, tudo que eu quero fazer, a minha mãe é a minha primeira confidente, é a primeira pessoa para quem eu conto tudo. E a minha mãe, antes mesmo de saber se aquilo é viável, se eu tenho condições realmente de fazer aquilo, ela já fala: "Vai dar certo. Vai dar certo e conta comigo, eu te apoio". E isso pra mim é fundamental. Então hoje o que eu tento passar para as pessoas que estão ao meu lado, quando elas têm um sonho, quando elas têm algo que elas queiram realizar muito, é que talvez eu não consiga acompanhá-las nesse sonho, mas se eu puder incentivar, se eu puder dizer que vai dar certo e ajudar de alguma maneira prática, é o melhor que eu posso fazer, porque essa pessoa já vai estar muito feliz só de eu estar participando. Nem que não seja no dia a dia, mas de incentivar mesmo. Minha mãe é uma pessoa muito guerreira, então ela me ensinou que o mundo é de quem se atreve a ser feliz e não de quem tem vontade de ser feliz. E ela me mostrou que isso é muito diferente, porque quem se atreve a ser feliz levanta cedo, vai trabalhar, tem problemas, tem dificuldades, tem obstáculos a enfrentar, tem decepções, chora, tem que recomeçar muitas vezes, tem que tomar decisões difíceis, mas só o fato dela se atrever, ela vai encontrar a felicidade, nem que demore. Pode passar um tempo, mas ela vai encontrar, porque ela se atreveu a isso. E tem muita gente que tem vontade de ser feliz, mas fica só na vontade. Não consegue sair da sua zona de conforto, pensa muito no que é difícil, no que tem que deixar, em fazer o outro sofrer. E fica vivendo uma vida mediana, uma vida que não traz muitos sorrisos, que não traz realização pessoal, porque não se atreve a ser feliz. Então, para ser feliz, a gente tem que se atrever, a gente tem que ter atitude, porque só ter vontade de ser feliz não basta, não leva ninguém a lugar nenhum. Minha mãe sempre me ensinou a comemorar a vida do outro, a celebrar a vida das pessoas que a gente ama, sabe? E ela tinha um jeito muito especial de fazer isso, por exemplo, nos aniversários da gente. Ela já acordava cantando, ela fazia o café, ela fazia várias surpresas pequenas durante o dia. E eu não tô falando de dinheiro, não, de presente. Eu tô falando de coisas que ela fazia mesmo, com as suas mãos, com carinho, sabe? Detalhes. São os detalhes da minha mãe que me marcam o tempo todo. Isso não envolve dinheiro, isso não envolve coisa grande, não. São os pequenos detalhes em comemorar a vida de alguém que você ama, sabe? E não era só em aniversário não, gente. Minha mãe fazia isso em datas que não eram importantes, mas ela sempre arranjava uma maneira, um detalhezinho, algo preparado por ela mesma pra dizer: "Olha, eu sou muito feliz pela sua vida e eu fiz isso pra comemorar a sua vida na minha vida".
Isso eu nunca vou esquecer. Nessa era de mundo digital, de redes sociais, minha mãe me ensina a cada dia que os meios de comunicação são uma ferramenta de aproximação, mas que elas não substituem o contato pessoal. É muito importante você dedicar um tempo, e tempo de qualidade, para as pessoas que você ama. Estar do lado delas, dizer que ama, abraçar, beijar, comemorar as coisas que são importantes para elas, sair com elas, dedicar tempo para elas, sem ficar no celular, sem ficar somente na internet. O contato primordial não pode ser virtual, ele tem que ser próximo mesmo, ele tem que ser de toque, de abraço, de beijo. Minha mãe me ensinou em diversos momentos da vida que quem ama de verdade abre mão da própria vida pelo outro. Ela me ensinou isso quando descobriu a minha epilepsia e deixou a sua profissão. Minha mãe era enfermeira, para cuidar de mim, porque ela achava importante estar comigo nesse primeiro momento onde eu ia convulsionar muitas vezes, e ela queria estar ao meu lado. Ela não queria que eu tivesse nenhum perigo, ela não queria que eu passasse por nada, ou tivesse medo, ou chorasse sem que ela estivesse presente. Então ela abdicou mão da carreira dela por mim. Minha mãe, durante 18 anos da minha vida, minha bisavó cresceu com a gente, morou com a gente dentro de casa. E nesses 18 anos minha bisavó tinha dificuldade de andar, perdeu a visão muito cedo, depois ela teve esclerose, ela teve uma série de coisas. E eu lembro perfeitamente da minha mãe acordar cedo, às vezes passar a noite em claro cuidando da minha bisavó, indo com ela para o hospital, transformando o quarto dela em um quarto de hospital, com cama hospitalar, com um monte de coisas, só para cuidar da minha avó. E foi assim até o último suspiro da minha avó. A minha mãe, por exemplo, em um momento da vida, faz um tempo já, a minha irmã mais nova teve síndrome do pânico. E a minha irmã tinha muito medo de pegar o metrô, de trabalhar, de ir a qualquer lugar sozinha, porque ela realmente passava mal. E quem tem síndrome do pânico sabe o quanto isso é terrível. E durante 3 anos de faculdade da minha irmã, a minha mãe foi com ela a todas as aulas, todos os dias. Só porque, para minha irmã se sentir segura, não sentir medo de nada, a minha mãe ia trabalhar com ela e voltava com ela durante 3 anos da sua vida. E eu poderia contar inúmeros momentos em que minha mãe deixou de viver a vida dela para viver a vida de quem ela amava, porque ela julgou que isso era mais importante do que tudo. Isso eu tenho que levar para mim assim como missão. Eu não sei se eu faria o que minha mãe fez. E eu só desejo que no dia que eu for mãe eu consiga ser 1% do que ela foi e do que ela é. Minha mãe sempre me ensinou a importância de expressar o que sente, fosse falando, demonstrando ou escrevendo. Eu acho que com certeza foi da minha mãe esse amor que eu tenho por escrever, as inspirações que eu tenho às vezes na madrugada, eu levanto, venho escrever, as inspirações que eu tenho ouvindo música. Eu sou muito de falar para as pessoas o que eu sinto. Às vezes eu acabo de conhecer uma pessoa e eu quero conversar e eu digo, poxa, que legal te conhecer, e sabe, eu tento ser amiga dela e dentro do possível eu sempre tento ajudar as pessoas, porque eu herdei isso muito da minha mãe. Eu gosto, gente, eu tenho um prazer incrível quando eu sei que eu posso ajudar as pessoas, quando eu sei que eu consigo ajudar vocês com alguma dica, alguma coisa. E isso eu herdei da minha mãe. E essa coisa de expressar o que sente, sabe? Não ter medo, não deixar o momento passar. Porque às vezes a gente quer muito dizer algo especial para alguém, para nossa mãe, para o nosso filho, nosso marido, namorado, amigo, e a gente deixa aquela vontade passar por vergonha, por qualquer coisa. E quando a gente tem raiva de alguém, a gente não deixa passar. A gente xinga, a gente ofende, a gente fala tudo. Então, minha mãe sempre me ensinou isso. Por que a dificuldade de dizer que ama, de elogiar, deixar isso escondido e deixar, sabe, vencer uma palavra ruim, uma briga, algo do tipo, sabe? Então, sempre que possível, eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu gosto de demonstrar o que eu sinto, eu gosto de falar principalmente, porque eu sei que é muito importante demonstrar que ama, mas escutar um eu te amo, escutar que você ama outra pessoa e que você se importa com ela também é muito importante. Eu acho que as duas coisas precisam ensinar juntas, e isso com certeza é um aprendizado que veio da minha mãe. Justamente por minha mãe ser muito guerreira, ela me ensinou que é preciso força, sabe, para recomeçar, porque nem sempre a vida vai facilitar as coisas para você. Então você precisa ser forte para recomeçar e que você precisa colocar toda a sua energia a isso e acreditar que você vai sair desse fundo do poço que você se meteu, desse problema que você criou, e que sim,
ela estaria ali para me apoiar sempre que preciso. Eu tive inúmeros momentos na minha vida em que eu precisei recomeçar, mas recomeçar mesmo, com esquecer os amigos que eu tinha, novos amigos, mudar de casa, mudar de bairro, ou mudar de escola, ou por doença, ou por relacionamento que terminou, ou por qualquer outra coisa. E a minha mãe sempre estava do meu lado. Então, duas coisas assim juntas que ela me ensinou fazendo junto, que sim, se você precisa recomeçar, recomece, não tenha medo, vai, joga as caras mesmo, ainda que você sofra, mas vai com a alma e eu estarei com você, sempre. Minha mãe me ensinou que amor de amigo é uma dádiva e que você tem que conservar e que você tem que curtir ao máximo esses seus amigos, porque alguns serão para sempre, mas alguns vão te decepcionar nesse meio do caminho e você vai perder. Então você tem que valorizar, porque é uma dádiva, de repente chega e de repente também pode ir. Ela me ensinou que amor de homem é sorte. Nem todo mundo na vida tem a sorte de encontrar uma pessoa que a ame, que a respeite, que seja fiel e que, sabe, seja para toda a vida, seja o companheiro da vida mesmo. Então, quando isso acontece, é sorte e é preciso valorizar. Mas ela me ensinou que amor de mãe, esse sim, é real, é verdadeiro e não te pede nenhuma condição. Simplesmente você nasceu e esse amor já está aí. E que esse amor sim, é real e é eterno. Mãe, eu quero muito, muito, muito te desejar um feliz Dia das Mães, dizer que realmente você foi, vai continuar sendo a melhor mãe do mundo, que tudo que você fez por mim, por cada um dos meus irmãos, nós reconhecemos sempre que a senhora é uma mulher maravilhosa, uma mulher virtuosa, uma mulher que tem muito para ensinar e que nós chamamos muito, muito, muito. Você é muito importante e eu não conseguiria imaginar a minha vida sem vocês. Eu quero aproveitar para dar um recadinho especial para todas as mães leitoras que seguem o blog. Para todas as mães do mundo, em realidade, queria dizer que o que vocês fazem por cada um dos filhos de vocês, tudo que vocês fazem, tudo tem um valor imenso na vida dos filhos de vocês. Talvez ele não tenha idade ainda ou não tenha maturidade ainda para reconhecer isso, mas pode apostar que um dia ele vai reconhecer e no fundo talvez ele já tenha certeza de que tudo que você faz é maravilhoso para eles. A missão que você tem na vida dessas pessoinhas, essas criaturas que começam a crescer aos cuidados de vocês, sendo moldados por vocês errando ou acertando, mas na intenção de dar o melhor, isso tudo tem um valor muito grande. Não se esqueçam nunca que a missão de vocês é uma das mais importantes nesse mundo. Eu desejo sinceramente que vocês sejam muito felizes, que os filhos de vocês continuem trazendo muita felicidade para casa de vocês, que nunca falte saúde, que nunca falte nada para vocês e que a vida de vocês seja imensamente feliz, assim como vocês fazem a vida dos filhos de vocês tão felizes. E eu queria deixar esse recado carinhoso. É um vídeo diferente que eu fiz, mas eu queria muito deixar esse recado especial. E eu também queria falar para você que é filho, que talvez não tenha um relacionamento legal com a sua mãe, que você pense nisso, reconsidere. Eu não sei qual é a história da sua vida, eu não sei se a sua mãe foi uma mãe muito legal para você, eu não sei se você foi um filho muito legal para sua mãe, mas eu queria que você reconsiderasse, sabe? Às vezes alguém tem que dar um passo, por mais doloroso que seja, alguém tem que dar um passo a caminho do perdão. E quando alguém consegue fazer isso, tudo pode mudar, sabe? Tudo pode ficar melhor. Mas que você se lembre nesse dia que a sua mãe ela tem milhões de falhas, como você também tem. Ela era uma pessoa normal e a maternidade aconteceu na vida dela, onde ela teve que aprender muitas coisas. Então, obviamente, também ela errou algumas vezes. Mas eu espero que você reconheça que ela é uma pessoa responsável por você estar aqui hoje e que vocês possam curtir muito esse dia e dê valor demais à sua mãe, porque com certeza, quando ela não estiver perto de você, você vai sentir muita falta, você vai chorar muitas vezes. E talvez nesse momento também eu esteja falando para alguém que já perdeu a sua mãe, que já faleceu infelizmente. Eu queria desejar assim toda a força nesse dia, que você tenha ótimas recordações da sua mãe para se lembrar, que seja sempre uma saudade bonita e que você não fique nesse dia se dedicando apenas a chorar, mas lembre-se dela como algo bom, como uma saudade gostosa e tente fazer para os seus filhos, se você já tem, tudo que ela foi para você, passar isso para ela, algo que você gostaria de tê-la aí como vó dos seus filhos e de repente ela não está, mas seja você o legado da sua mãe, seja você a continuidade do que ela faria. E tente fazer o seu melhor. E se você ainda não é mãe, pense para quando você for mãe que realmente é uma missão muito importante, é uma das coisas mais importantes na vida, uma das missões mais difíceis talvez. Eu não sou mãe ainda, mas se você
tem o desejo de ser mãe, pense em todas as implicações disso e que você decida ser a melhor mãe do mundo como sua mãe foi para você. E se você não tem o desejo de ser mãe, saiba que não tem nada de errado nisso. Tem mulheres que têm muito o sonho de ter mãe e tem outras que não se veem no papel de mãe. E, na minha opinião, às vezes é melhor não se tornar mãe se você não tem essa vocação, do que fazer uma criança sofrer ou não se dedicar o tanto que ela merece a sua dedicação. Mas não se culpe por isso. Se culpe apenas se você deveria estar dando amor e carinho a essa criança e não está dando. Mas hoje o meu recado era totalmente feliz, totalmente em homenagem a essas pessoas tão especiais, a essas mulheres que realmente são mulheres de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe muito vocês, o meu carinho especial por todas vocês, que vocês tenham um dia muito feliz ao lado das pessoas que vocês amam. E claro, um beijo enorme pra minha mãe, e eu amo muito a senhora, Dona Dilma. Um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo.